A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 24. 12 de agosto de 1977. Caro Johnny, encontrá-lo não foi muito difícil. Às vezes penso que, se alguém tem dinheiro neste país, pode encontrar qualquer pessoa. E dinheiro eu tenho. Talvez eu esteja me arriscando a despertar algum ressentimento em você declarando isso tão cruamente. Mas eu, Chuck e Shelley devemos demais a você. O suficiente para me obrigar a ser totalmente franco. O dinheiro compra muita coisa, mas não pode impedir que um raio caia em nossa cabeça. Encontraram 12 garotos ainda no banheiro dos homens. Lá havia uma janela que dava para fora do restaurante, mas ela estava pregada. O fogo não chegou até lá, mas a fumaça sim. E todos os 12 morreram intoxicados. Não consigo tirar isso da cabeça, porque Chuck poderia ter sido um desses rapazes. Então precisei rastreá-lo, como você disse em sua carta. E pela mesma razão não posso deixá-lo sozinho, como você me pede. Pelo menos não até que o cheque, aqui incluído, volte cancelado e com sua assinatura de autorização atrás. Vai reparar que o valor do cheque é consideravelmente menor do que aquele que você recebeu há cerca de um mês. Com o que está faltando, entrei em contato com a contabilidade do hospital e paguei o débito de suas contas. Assim, Johnny, você ficou inteiramente livre da dívida. Isso eu pude fazer e fiz. E posso dizer que foi com muita satisfação. Você disse que não pode aceitar o dinheiro. Digo que pode e vai aceitar. Vai aceitar, Johnny. Segui seu rastro até Fort Lauderdale. E se sair daí, vou localizá-lo no próximo lugar para onde for, mesmo se escolher o Nepal. Talvez você me encare como um carrapato que não pode deixá-lo em paz. Prefiro me ver como o cão de caça do Senhor. Mas não quero fustigá-lo, Johnny. Não esqueça o dia em que você me disse para não sacrificar meu filho. Eu quase o sacrifiquei. E quanto aos outros? 81 mortos, 30 terrivelmente mutilados e queimados. Penso em Chuck dizendo que talvez pudéssemos recorrer a um truque. Jogar com algumas imagens. E eu respondendo com toda a honradez de alguém totalmente estúpido. Não, isso eu não faço. Não me peça isso, Chuck. Bem, eu poderia ter feito alguma coisa. Isso é o que não me sai da cabeça. Eu podia ter dado àquele açougueiro do Carrick $3.000 pela sua colaboração e pelo não funcionamento da casa naquela noite. Teria saído a $37 por vida. Então, acredite em mim quando digo que não quero culpá-lo. Na realidade, estou ocupado demais culpando a mim mesmo. Acho que vou continuar fazendo isso durante um bom número dos anos que estão por vir. Estou pagando por ter me recusado a acreditar em algo que eu não poderia tocar com um dos meus 5 sentidos. E, por favor, não pense que pagar suas contas e lhe oferecer esse cheque seja apenas uma contribuição para aliviar minha consciência. O dinheiro não pode impedir que um raio caia na nossa cabeça e também não pode dar fim a pesadelos. Eu lhe dou esse dinheiro por Chuck, embora ele não saiba o que estou fazendo. Aceite o cheque e o deixarei em paz. O acordo é esse. Se quiser, mande-o para a Unicef. Construa com ele um lar para cãezinhos órfãos ou aposte tudo em cavalos. Isto não me diz respeito, mas aceite o cheque. Sinto muito que tenha achado necessário partir com tanta pressa, mas acho que compreendo. Todos nós esperamos vê-lo em breve. Chuck vai para o curso preparatório da Stoughton em 4 de setembro. Johnny, aceite o cheque. Por favor. Meus cumprimentos, Roger Chatsworth. 1º de setembro de 1977. Caro Johnny, ainda não se convenceu de que não vou deixar esse assunto morrer? Por favor, aceite o cheque. Meus cumprimentos, Roger. 10 de setembro de 1977. Querido Johnny,
Tanto eu quanto Charlene ficamos muito felizes em saber onde você está e foi um alívio receber uma carta sua. Uma carta tão espontânea e tão típica de você. Mas uma coisa me preocupou demais, meu filho. Liguei para Sam Isaac e li para ele o trecho em que você fala da crescente frequência de suas dores de cabeça. Ele acha melhor que você procure um médico, Johnny, e sem demora. Teme que possa ter se formado um coágulo ao redor do velho tecido cicatrizado. Isso me preocupa e também preocupa o Sam. Na realidade, sua aparência nunca foi completamente saudável desde que você saiu do coma. E quando eu vi pela última vez, no início de junho, achei que tinha um ar muito cansado. Sam não disse claramente, mas sei que sem dúvida gostaria que você pegasse um avião aí em Fênix, voltasse para casa e deixasse que fosse ele o médico a examiná-lo. Agora, certamente, você não tem o pretexto da pobreza. Roger Chatsworth ligou 2 vezes para cá e contei a ele o que pude. Acho que ele está dizendo a verdade quando diz que esse dinheiro não é para tranquilizar a consciência dele. Nenhuma recompensa por você ter salvo a vida do filho. Acredito que sua mãe teria dito que o homem está fazendo penitência da única maneira que sabe fazer. De qualquer modo, você aceitou o cheque e espero que não esteja falando sério quando diz que só aceitou para tirar Roger do seu pé. Penso que você tem firmeza de caráter suficiente para não fazer algo por um motivo como esse. Sem dúvida, para mim é muito difícil dizer isso, mas vou fazer o melhor que puder. Por favor, volte para casa, Johnny. A publicidade em torno do seu nome cessou de novo. Posso ouvir você dizendo: "Ah, bobagem, ela nunca mais vai parar." Não depois disto. E suponho que você tem razão em certo sentido. Mas acho que também não deixa de estar errado. O Sr. Chatsworth me disse ao telefone. Se falar com ele, tente fazê-lo entender que nenhum paranormal, com exceção de Nostradamus, despertou mais que um entusiasmo passageiro. Eu me preocupo bastante com você, filho. Tenho medo que fique se culpando pelos mortos em vez de se abençoar pelos vivos. Por aqueles que você salvou. Aqueles que estavam na casa dos Chatsworths naquela noite. Me preocupo com você e tenho saudades também. Sinto uma falta danada de você, como sua avó costumava dizer. Então, por favor, volte para casa assim que puder. Seu pai. PS. Estou mandando os recortes sobre o incêndio e sobre sua participação na coisa. Foi Charlene quem os reuniu. Como vai ver, você estava certa ao prever que todos que estavam naquela festa ao ar livre vão dar um serviço completo aos jornais. É possível que esses recortes acabem por deixá-lo ainda mais transtornado. E se isso acontecer, simplesmente os jogue fora. Mas a esperança de Charlene é que você possa olhar para eles e dizer: "Não foi tão mal quanto eu pensei. Posso enfrentar isso." Eu também espero que funcione assim. Seu pai. 29 de setembro de 1977. Olá, Johnny. Peguei seu endereço com meu pai. Como vai o grande deserto americano? Viu algum pele vermelha? Haha. Bem, aqui estou, no preparatório da Stovington. O curso não é assim tão difícil. Estou pegando 16 horas de crédito. Química avançada é minha matéria preferida, embora pareça um pouco sombria fora do colégio. Sempre tenho a sensação de que o professor, o velho Farnham, teria realmente se saído melhor fabricando armas de destruição em massa e explodindo o mundo. Na disciplina de inglês, estamos lendo 3 obras de J.G. Salinger nessas primeiras 4 semanas. O Apanhador no Campo de Centeio, Fran e Zoe Carpinteiros, Levante Bem Alta a Comeira. Gosto muito de Salinger. Nosso professor disse que ele ainda vive em New Hampshire, mas que parou de escrever. Isso me deixa intrigado. Porque alguém ia desistir justamente quando começava a fazer o maior sucesso. Ah, bem. O time de futebol americano daqui é realmente uma bosta. Mas estou começando a gostar do outro futebol. Meu treinador diz que o futebol é um jogo de gente esperta, enquanto o futebol americano é um futebol de jumentos. Ainda não sei se ele está mesmo certo ou apenas com ciúmes. Venho me perguntando se não faria mal dar seu endereço para algumas pessoas que estiveram em nossa festa de formatura. Elas queriam escrever agradecendo. Uma dessas pessoas é a mãe de Patty Strong. Acho que se lembra dela.
A que fez o maior escândalo quando a preciosa filha desmaiou naquela tarde. Ela agora chegou à conclusão de que você é uma pessoa nota 10. Aliás, não estou mais saindo com a Patty. Não estou muito disposto a namoros de longa distância nessa minha tenra idade. Haha. E Patty vai para Vaza, como você já devia saber. Encontrei outra gatinha maneira por aqui. Bem, escreva quando puder, meu amigo. Meu pai falou como se você tivesse realmente pirado. Não sei por quê, pois me parece que você fez tudo o que podia para as coisas correrem bem. Ele está errado, não é, Johnny? Você realmente não pirou, não foi? Por favor, me escreva dizendo que está bem. Estou preocupado com você. Isso é engraçado, não é? O verdadeiro médico preocupado com você. Mas estou. Quando escrever, me diga por que Holden Caulfield, que nem é negro, é tão bom no blues. Chuck. PS. O nome da gatinha maneira é Stephanie Wyman. E já a apresentei no Templo das Tentações. Ela também gosta de uma banda de punk rock chamada Ramones. Você devia escutar. Eles são hilários. Sim. 17 de outubro de 1977. Olá, Johnny. Vejo que está melhor. Você parece muito bem. Morri de rir com aquele seu trabalho no Departamento de Obras Públicas de Fênix. Mas já não preciso invejar o bronzeado de ninguém depois daquelas minhas 4 partidas com o Stoughton Tigers. Acho que o técnico tem razão. Futebol americano é um futebol de jumentos, pelo menos por aqui. Nosso histórico é de 1 vitória e 3 derrotas, e no jogo que ganhamos, eu completei 3 touchdowns, mas hiperventilei meu estúpido corpinho e apaguei. Steph deu um chilique quando me viu cair, haha. Não escrevi de imediato porque queria poder responder à sua pergunta sobre o que o pessoal dessa nossa região está achando de Greg Stilson, agora que ele está com a mão na massa. Passei em casa esse último fim de semana e vou lhe dizer o que posso. Primeiro perguntei ao meu pai e ele falou: Johnny ainda está interessado naquele sujeito? Eu disse: ele está mostrando seu mau gosto ao querer saber também a sua opinião. Então meu pai se virou para minha mãe. Está vendo? O preparatório o está transformando em um engraçadinho. Achei mesmo que ia acontecer. Bem, para encurtar a história, a maioria das pessoas anda muito espantada por Stilson estar se saindo tão bem. Meu pai disse o seguinte: se os habitantes da cidade natal de cada congressista tivessem de dar uma nota sobre o desempenho desse sujeito após 10 meses, Stilson ganharia muitos Bs e um A por seu empenho em questionar as contas de energia de Carter a partir de sua própria conta doméstica de aquecimento. Um A pela disposição. Meu pai me mandou lhe dizer que talvez ele estivesse errado quando falou que Stilson era apenas o bobo da corte. Outros comentários de pessoas com quem conversei no fim de semana. Stilson também é admirado por aqui por não andar de terno. A senhora Jarvis, gerente do Fast Foda, desculpe o palavreado, cara, mas é assim que chamam a lanchonete dela. Acha que Stilson não tem medo dos grandes problemas. Harry Bucker, o gerente do The Bucker, aquela taberna porca no centro da cidade, acha que Stilson fez um trabalho incrivelmente bom. A maioria dos outros comentários é semelhante. Compara o que Stilson fez com o que o Carter não fez. A maioria está realmente desapontada, batendo com a cabeça na parede por ter votado em Carter. Perguntei a algumas pessoas se elas não achavam perigoso que aqueles motoqueiros estivessem sempre em volta de Stilson e que o tal de Sonny Elliman fosse um de seus auxiliares. Ninguém pareceu muito incomodado com isso. O sujeito que toma conta do recorde rock me colocou a coisa da seguinte maneira: se Tom Hardy pode ser aceito e Eldridge Cleaver pode receber Jesus, porque 1 ou 2 motoqueiros não podem se integrar à ordem estabelecida. Perdoe e esqueça. Então é isso aí. Queria escrever mais, mas está na hora do treino de futebol americano. Este fim de semana estamos agendados para levar uma surra dos Barry Wildcats. Só espero conseguir sobreviver à temporada. Cuide-se, meu amigo. Chuck. Do New York Times, 4 de março de 1978. Agente do FBI assassinado em Oklahoma. Especial para o Times. Ed Calenter, 37 anos, um veterano com 10 anos de FBI, ao que tudo indica foi assassinado ontem à noite em um estacionamento de Oklahoma City. De acordo com a polícia,
Uma bomba de dinamite ligada à ignição de seu carro explodiu quando o Sr. Langton virou a chave. O estilo gangster da execução foi similar ao assassinato, 2 anos atrás, de Don Bowes, um repórter investigativo do Arizona. No entanto, o delegado William Webster, do FBI, não especulou sobre alguma possível conexão entre os 2 crimes. O Sr. Webster também não negou nem confirmou que o Sr. Langton estivesse investigando negócios ilegais com terras e possíveis vínculos desses negócios com políticos locais. Parece haver algum mistério cercando a missão exata do Sr. Langton. E uma fonte do Departamento de Justiça afirma que ele de fato não estava investigando apenas uma possível negociata com terras, mas uma questão de segurança nacional. O Sr. Langton ingressara no Departamento Federal de Investigação em 1968 e... Capítulo 25. 1. Os cadernos de anotações na gaveta da escrivaninha de Johnny passaram de 4 para 5 e, no outono de 1978, para 7. Naquele período, entre as mortes de 2 papas em rápida sucessão, Greg Stilson tinha se tornado notícia nacional. Fora reeleito para a Câmara de Deputados com uma votação esmagadora e, com o país se inclinando para o conservadorismo da terceira emenda, formou um partido chamado America Now. O mais inquietante é que vários membros da Câmara tinham renegado suas filiações partidárias originais e se juntado, como Greg gostava de dizer. A maioria deles tinham convicções muito semelhantes, que Johnny definia como superficialmente liberais nas questões domésticas e de moderadas a muito conservadoras nos temas de política externa. Não havia ninguém no grupo que tivesse ficado do lado de Carter em relação aos tratados sobre o Canal do Panamá. E, quando se olhava um pouco abaixo da superfície liberal nas posições domésticas, via-se que essas posições também acabavam sendo bastante conservadoras. O partido, que se chamou America Now, queria penas mais duras para usuários de drogas pesadas, que as cidades tivessem capacidade para se sustentar por si mesmas. Não faz sentido que um criador de gado leiteiro, que luta bastante para sobreviver, tenha de subsidiar com seus impostos os programas de recuperação de drogados da Prefeitura de Nova York. Greg proclamava. Queria o fim de benefícios da Previdência para prostitutas, cafetões, desocupados e pessoas com delitos graves em suas fichas criminais. Queria corte nos serviços sociais em vez de reformas fiscais que implicassem maior taxação. Tudo isso era uma balela conhecida, mas o America Now de Greg abordou as questões de modo inédito e agradável. 7 deputados disputaram as eleições daquele ano, assim como 2 senadores. 6 dos deputados foram reeleitos, e os 2 senadores também. Dos 9, 8 tinham sido republicanos cuja base fora reduzida a uma cabeça de alfinete. A troca de partido e a subsequente reeleição, um piadista diria, era um truque melhor do que aquele que tinha se passado quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Alguns já estavam dizendo que talvez Greg Stilson tivesse se transformado em uma força a ser realmente considerada, mesmo que não tivesse assim tantos anos de estrada. Não conseguira mandar toda a poluição do mundo para Júpiter e para os anéis de Saturno, mas tinha conseguido botar pelo menos 2 safados para correr. Um deles era um deputado que estava ficando rico como sócio mandatário em um esquema de fraude de paquímetros. E outro era um assistente presidencial com uma queda por bares gays. No geral, ele havia mostrado visão e coragem, e o modo cuidadoso como conduzir a sua passagem do comitê para o voto final revelou uma astúcia de homem do campo sulista. O ano de 1980 seria cedo demais para Greg, e 1984 podia ser tentador demais para resistir. Mas se ele conseguisse ficar frio até 1988, se continuasse a construir sua base e se os ventos da mudança não mudassem de direção a ponto de liquidar seu recém-organizado partido, ora, aí qualquer coisa podia acontecer. Os republicanos tinham entrado em disputas mortais e presumido que Mondale, Jerry Brown ou mesmo Howard Barker pudesse suceder a Carter como presidente. Quem viria depois? Até mesmo 1992 podia não ser muito tarde para ele. Era um homem relativamente jovem. Sim, 1992 soava mais ou menos como o momento certo. Havia caricaturas políticas nos cadernos de Johnny.
Todas mostravam um contagioso sorriso de lado de Stilson, e em todas ele estava usando seu capacete de operário. Um desenho de Oliphant mostrava Greg fazendo rolar um barril de óleo com a inscrição Preços Máximos diretamente pelo corredor central da câmara, o capacete puxado para trás na cabeça. Na frente dele estava Jimmy Carter, coçando a cabeça e parecendo confuso. Sem dúvida, Carter não estava vendo Greg se aproximar, e a charge parecia sugerir que seria atropelado. A legenda dizia: "Caia fora do meu caminho, Jimmy." O capacete. De certa forma, o capacete, mais do que qualquer outra coisa, preocupava Johnny. Os republicanos tinham seu elefante, os democratas seu burrinho, e Greg Stilson tinha seu capacete de operário. Nos sonhos de Johnny, às vezes parecia que Stilson estava usando um capacete de motoqueiro, e às vezes era um capacete de carvoeiro. 2. Num caderninho de anotações em separado, ele manteve os recortes que o pai enviara sobre o incêndio no Cats. Johnny os relia inúmeras vezes, embora por razões que nem Sam, nem Roger, nem mesmo seu pai poderiam ter suspeitado. Paranormal faz previsão de incêndio. Minha filha também teria morrido, diz em lágrimas mãe agradecida. A mãe em lágrimas agradecida era a mãe de Patty Strong. Paranormal, que decifrou os homicídios de Castle Rock, faz previsão de incêndio provocado por raio. Número de mortos no restaurante de beira de estrada chega a 90. Pai informa que John Smith deixou a Nova Inglaterra e recusa-se a dizer por quê. Fotos dele. Fotos do pai. Fotos daquele antigo acidente na Rota 6 em Cleves Mill, no tempo em que Sarah Bracknell era sua namorada. Agora Sarah era uma mulher, mãe de 2 filhos, e em sua última carta Herbie tinha dito que Sarah estava mostrando alguns fios de cabelos grisalhos. Parecia impossível acreditar que ele próprio tivesse 31 anos. Impossível, mas verdadeiro. Ao redor de todos esses recortes estavam suas anotações, seus dolorosos esforços para permitir que certas conclusões entrassem de uma vez por todas em sua mente. Ninguém compreendia a verdadeira importância que a previsão do incêndio tinha para Johnny, e sua relação com um tema muito mais abrangente: o que fazer a respeito de Greg Stilson. Johnny havia escrito: "Tenho de tomar alguma providência a respeito de Stilson. Tenho de tomar. Não errei no caso do Cats, e não estou errado no caso de Stilson. Não resta absolutamente mais nenhuma dúvida em minha mente. Ele vai se tornar presidente e vai começar uma guerra. Ou provocar uma através da simples incompetência para o cargo, o que acaba dando no mesmo. A pergunta é: até que ponto são drásticas as providências que precisam ser tomadas? Pegue o Cats como um tubo de ensaio. Ele pode, inclusive, ter sido enviado como um sinal. Deus, estou começando a falar como minha mãe, mas é isso. Tudo bem. Eu sabia que haveria um incêndio e que muita gente ia morrer. Esse conhecimento foi o suficiente para salvá-las? Resposta: não foi o suficiente para salvar todas as pessoas, porque as pessoas só conseguem mesmo acreditar depois do fato consumado. Quem foi para a casa do Shetwood em vez de ir para o Cats foi salvo. Mas é importante lembrar que Roger Shetwood não deu a festa por ter acreditado em minha previsão. Ficou, ao contrário, muito reticente. Ele deu a festa porque achava que isso me traria paz mental. Estava sendo indulgente em relação a mim. Ele acreditou depois. A mãe de Patty Strong acreditou depois. Depois. Tarde demais para os mortos e os queimados. Então, pergunta 2. Eu poderia ter alterado o resultado? Sim, eu podia ter entrado com o carro pela fachada do restaurante. Ou podia tê-lo incendiado eu mesmo mais tarde. Pergunta 3. Quais teriam sido os resultados para mim de uma ou de outra ação? Provavelmente a prisão. Se eu escolhesse a opção do carro e um raio caísse no fim daquela noite, talvez eu pudesse argumentar. Não aceitariam isso. A experiência comum pode reconhecer algum tipo de aptidão paranormal na mente humana, mas a lei é mais do que certo que não. Pensando agora, no entanto, se eu tivesse de passar de novo por aquilo, faria uma dessas coisas e não me importaria com as consequências. Alguma possibilidade de que eu não acreditasse inteiramente em minha própria previsão? A questão de Stilson é terrivelmente parecida sob todos os aspectos.
Só que, graças a Deus, tenho muito mais tempo pela frente. Então, voltemos à base. Não quero que Greg Stilson se torne presidente. Como posso alterar esse fato? 1. Voltando para New Hampshire e me juntando ao partido, como ele mesmo define. Tentar colocar algumas cascas de banana no caminho do American Now. Tentar sabotá-lo. A sujeira demais embaixo do tapete. Talvez eu pudesse puxar uma parte dela. 2. Contratando alguém para jogar a sujeira de Stilson no ventilador. O que me sobrou do dinheiro que Roger me deu é mais do que suficiente para contratar um sujeito bom. Por outro lado, tenho a impressão de que Lancter era bastante bom. E Lancter foi assassinado. 3. Feri-lo ou torná-lo incapacitado. Do modo como Arthur Bremen deixou Wallace aleijado. Do modo como quem quer que tenha sido feriu Larry Flint. 4. Matá-lo. Assassiná-lo. Agora os pontos fracos. A primeira opção não é suficientemente segura. Talvez eu não conseguisse fazer nada mais efetivo do que apenas me prejudicar, como aconteceu com Hunter Thompson durante a pesquisa de seu primeiro livro, aquele sobre os Hell Angels. Pior ainda, aquele tal de Elliman pode estar de olho em mim, graças ao que ocorreu no comício de Trumbull. Não é mais ou menos um procedimento padrão manter um registro sobre pessoas que podem causar risco aos nossos líderes? Eu não ficaria surpreso se Stilson tivesse em sua folha de pagamento um sujeito cuja única função seria de manter registros atualizados sobre gente estranha e suspeita, o que, sem a menor dúvida, me inclui. Então, temos a segunda opção. Mas e se toda a sujeira já tiver sido limpa? Se Stilson já definiu suas aspirações políticas maiores e todas as suas ações parecem apontar nesse sentido, talvez já tenha limpado a cena do crime. E outra coisa, sujeira debaixo do tapete só é sujeira se a imprensa quiser que seja. E a imprensa gosta de Stilson. Ele sabe agradá-la. Acho que, em um romance, eu mesmo viraria detetive particular e traria tudo à tona. Mas o triste fato é que eu não saberia por onde começar. Talvez a alegação de que minha capacidade para ler as pessoas, para encontrar as coisas que perdemos, para citar Sam, pudesse me dar uma vantagem. Seria ótimo se eu conseguisse descobrir algo sobre Lancter. Se bem que é mais do que provável que Stilson jogasse toda a responsabilidade nas costas de Sonny Elliman. E, apesar de minhas suspeitas, não posso ter certeza de que Edgar Lancter continuava no rastro de Stilson quando foi assassinado. Seria possível eu pegar Sonny Elliman e mesmo assim não acabar com Stilson. Para resumir, a segunda alternativa não é suficientemente segura. Os riscos são enormes, a tal ponto que eu não me atrevo sequer a pensar com muita frequência em seu quadro geral. Ele sempre me traz uma puta de uma dor de cabeça. Cheguei a pensar, nos momentos de maior agitação, em tentar envolvê-lo com drogas, do modo como o personagem de Gene Hackman foi envolvido em Operação França 2, ou deixando-o maluco pela ingestão de LSD posto no uísque ou em alguma outra coisa que ele beba. Mas tudo isso é fantasia de filme policial, esquema de historinha de detetive. Os problemas dessa opção são tão grandes que ela nem merece muita consideração. Talvez eu pudesse sequestrá-lo. Afinal, o cara é só um congressista americano. Eu saberia onde conseguir heroína ou morfina e poderia obter uma boa quantidade de LSD de Larry McNaughton, aqui mesmo no velho e bom departamento de obras públicas de Phoenix. Ele tem comprimidos para necessidades de qualquer tamanho. Mas vamos supor, se estamos dispostos a fazer suposições em cima de suposições, que Stilson simplesmente curta essas viagens. Dar um tiro e deixá-lo paralítico? Talvez eu conseguisse fazer isso. Talvez não. Acho que, nas circunstâncias certas, eu conseguiria. Em um comício como o de Trumbull. Suponho que sim. Depois do que aconteceu em Laurel, George Wallace nunca mais voltou a ser uma força política de peso. Por outro lado, Franklin Delano Roosevelt fez campanha de sua cadeira de rodas e chegou inclusive a transformá-la em um trunfo. Então, sobra o assassinato, o grande jogo. É a única alternativa realmente viável. O sujeito não vai poder concorrer à presidência se for um cadáver. Se eu conseguir puxar o gatilho.
E se conseguir, quais seriam as consequências? Como diz Bob Dylan, meu bem, você precisa me perguntar isso? Havia um grande número de outras notas e rabiscos, mas a única outra anotação realmente importante estava escrita por extenso e com letra caprichada. Vamos supor que o assassinato direto se revele a única alternativa. E consideremos que fique claro que eu seja capaz de puxar o gatilho. Mesmo assim, é errado matar. É errado matar. É errado matar. Talvez eu ainda encontre outra solução. Obrigado, Deus, por eu ter anos pela frente. 3. Mas esses anos não existiam para Johnny. No início de dezembro de 1978, logo após outro congressista, Leo Ryan, da Califórnia, ser assassinado a tiros em uma pista de pouso das selvas da Guiana, Johnny Smith descobriu que seu tempo estava quase se esgotando.